Livro, Kryptonita. Como destruir o que rouba sua força, de John Bevere. Introdução. Talvez isso surpreenda, mas eu nunca antes na minha vida quis parar de escrever um livro tantas vezes. Vou explicar num instante. Mas primeiramente, como um livro intitulado Kryptonita aplica-se a seguidores de Cristo? Permita-me uma breve explicação. A maioria de nós conhece a palavra Kryptonita através da história fictícia do Super-Homem. O que já praticamente tornou-se um folclore norte-americano foi originalmente escrito pelos amigos do ensino médio Jerry Siegel e Joe Shuster e publicado pela primeira vez em quadrinhos em junho de 1938. O enredo de um herói benevolente que possuía superpoderes foi um perfeito antídoto na época da tirania nazista. A popularidade do Super-Homem cresceu exponencialmente e eventualmente foi lançado não apenas pela mídia impressa, mas também no rádio, na televisão e em filmes de sucesso. Após um tempo, as histórias se tornaram um pouco maçantes para os telespectadores devido à invulnerabilidade do Super-Homem. Isso motivou os escritores, em 1940, a introduzir o que se tornaria a famosa substância chamada Kryptonita, um composto do planeta do Super-Homem capaz de neutralizar seus poderes super-humanos. Sob a influência da Kryptonita, o Super-Homem deixava de ser mais poderoso do que um ser humano. Como cristãos, há uma Kryptonita, que neutraliza o poder e o caráter que recebemos de Deus. O que é? Como a reconhecemos? Como nos afeta individual e coletivamente? Como impede a nossa eficácia e a nossa capacidade de alcançar os perdidos? O que perdemos sob sua influência? Por que é facilmente camuflada? Essas são algumas perguntas abordadas neste livro. Este é o 20º livro que escrevi com a ajuda e a direção do Espírito Santo. Como mencionei, durante o processo de escrevê-lo, quis desistir 5 ou 6 vezes. Por uma razão, estava me deparando com questões na minha própria vida que eu não podia ignorar. Tive de perguntar a mim mesmo: estou me acomodando a viver abaixo do que fui criado para viver? Nós, a Igreja Coletiva, estamos verdadeiramente experimentando a presença e o poder de Deus para transformar as nossas comunidades. Na verdade, em algumas ocasiões acordei e disse as seguintes palavras: Pai, não sei se gosto deste livro. Quero desistir de escrevê-lo. Toda vez eu sentia um firme não do Espírito Santo. Por fim, na última vez que disse isso, ele me garantiu que esta mensagem dará entendimento importante para impulsionar a formação de indivíduos, famílias e igrejas saudáveis globalmente. Os princípios desta mensagem podem transformar cidades inteiras. Após essa promessa, continuei escrevendo em fé. Quando cheguei à parte final do livro, os últimos 7 capítulos, o benefício se tornou mais claro. Eu não via somente a sabedoria desta mensagem, mas também a urgência dela. Agora eu a considero uma das mensagens mais importantes entregues sob o meu nome. Agora que já mencionei a recompensa no final do livro, talvez você fique tentado a ir imediatamente para a última parte. Porém, deixe-me alertá-lo, por favor, não faça isso. Se você pular as 3 primeiras partes, o impacto da 4ª parte será significativamente diminuído. Isso pode ser comparado a entrar numa sessão de cinema durante os últimos 20 minutos para assistir apenas ao clímax do filme. O impacto não chegaria nem perto de ser tão forte quanto se você tivesse assistido desde o início. Aqueles que assistem desde o início choram, gritam ou celebram. Você, por outro lado, pensaria até por que as pessoas gostaram tanto assim do filme. Este livro é composto por 28 capítulos, em 4 partes que contêm 7 capítulos cada. Isso foi feito intencionalmente para ajudar os leitores que têm uma vida ocupada. Você pode levar de 10 a 15 minutos lendo um capítulo por dia durante 4 semanas. Ou pode ler um capítulo por semana para uma leitura de aproximadamente 6 meses. Ou pode ler conforme geralmente lê livros. O nosso objetivo é fazer com que a mensagem se adeque ao calendário de leitura que funcione melhor para você. Por fim,
Essa mensagem precisa ser encarada como uma jornada que oferece proteção contra a criptonita e revelações que influenciarão o seu mundo. Antes de começarmos, vamos orar e pedir ao Espírito Santo que abra os nossos olhos para enxergarmos a sabedoria do céu que nos fortalece para cumprir o nosso destino na terra. Pai, em nome de Jesus, abre os meus olhos, ouvidos e coração para ver, ouvir e perceber a Tua vontade para a minha vida. Espírito Santo, ensina-me profundamente os caminhos de Jesus enquanto leio esta mensagem. Eu te vejo como meu professor. Que o Senhor fale comigo através de cada frase deste livro. E que a minha vida seja para sempre transformada. Amém. O poder do 1. Parte 1. 1. A pergunta evitada. Nota especial do autor. Querido leitor, se você ainda não o fez, eu recomendo fortemente que leia a introdução. Irá ajudar a estabelecer a mensagem. Aproveite a jornada. Kryptonita. Isso é um livro sobre o super-homem. Não, mas há paralelos impressionantes entre a história dele e a nossa vida de fé. Vamos considerar as similaridades. O super-homem não é deste mundo, um filho de Deus não é deste mundo. Ele tem poderes sobrenaturais que os seres humanos normais não possuem. Nós somos sobrenaturalmente empoderados de formas que as pessoas deste mundo não são. Ele luta contra o mal, nós lutamos contra o mal. Ele protege e liberta os oprimidos pelos vilões, nós protegemos os fracos e libertamos os cativos. A força dele vem da luz do sol, a nossa força vem da estrela da manhã, Jesus. Há apenas uma coisa que pode parar o super-homem, a kryptonita, uma substância radioativa fictícia originária de seu planeta natal. Similarmente, há uma kryptonita, originária do nosso planeta natal que pode neutralizar um filho de Deus. Ah, sim, não se originou na Terra, mas foi formada de onde viemos. A kryptonita não apenas neutralizava as habilidades de outro mundo que o super-homem possuía, mas também o tornava mais fraco do que um mero ser humano. A nossa kryptonita faz o mesmo. O que é a nossa kryptonita? Antes de revelarmos sua identidade, preciso preparar a história. A enorme vantagem da kryptonita sobre o super-homem é que ela não é facilmente reconhecível, então ele podia ficar sob os efeitos dela antes de identificá-la. Da mesma forma, a kryptonita do crente está enfraquecendo tantos indivíduos como o corpo de Cristo, e ainda é irreconhecível para muitos. O propósito deste livro é identificá-la e revelar como eliminá-la juntamente com seus efeitos em nós individual e coletivamente. Então, vamos iniciar com uma pergunta. O maior desejo. Qual é o nosso maior desejo? Eu digo nosso porque, falando a verdade, é o mesmo para cada um de nós. É ser bem-sucedido, ser o melhor na nossa área, ser popular, ter um casamento feliz, ter grandes amigos, fazer parte de uma comunidade alegre, ser saudável, ou ter recursos suficientes para fazer o que quiser. Cada uma dessas coisas é atraente e a maioria é até necessária, mas será que identificam o nosso maior desejo? Será que não conhecemos pessoas que possuem todas essas coisas e ainda assim se sentem vazias? Não escutamos histórias de atores, presidentes de empresas, atletas profissionais, líderes governamentais, e outros que alcançaram o que a sociedade considera o auge do sucesso na vida, mas ainda sentem como se lhes faltasse algo. Em seu vazio, alguns voltam-se para as drogas, o álcool, buscas exóticas, ou casos extraconjugais. Alguns ainda voltam-se para a religião, a espiritualidade da nova era ou ocultismo, tentando preencher o vazio que corrói seu interior. Se formos sinceros, lá no fundo todos nós sabemos que há mais. A verdadeira satisfação que todo homem e toda mulher anseiam, percebam eles ou não, pode ser encontrada apenas em um relacionamento íntimo com o nosso Criador. Não importa o que você pensa sobre Deus, Ele é o seu anseio mais profundo. O contentamento e o preenchimento que todos os seres humanos buscam pode ser encontrado somente ao reconciliar-se com o nosso Criador.
A realidade é que Deus pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Iremos instintivamente ansiar pelo Rei Eterno, em nosso coração. Ver 1 Timóteo 1,17. A palavra de Deus a respeito de todo ser humano é: o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Romanos 1,19 a 20. Deus não é desconhecido a qualquer ser humano. Se o homem ou mulher forem sinceros, irão admitir que em algum ponto de sua vida houve um desejo profundo de conhecer a Deus. Todos nós sabemos instintivamente que Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Todos que têm um relacionamento com Ele conhecem que a presença, o poder, o esplendor e a majestade dele são imensuráveis e incomparáveis. Ele é tão poderoso que alguns dos seres mais poderosos no universo, chamados serafins, ficam posicionados continuamente diante dele no céu clamando uns aos outros sobre a incrível grandeza de Deus. Esses grandes seres fazem isso com tamanha paixão e força que suas vozes estremecem os umbrais da enorme arena que provavelmente é ocupada por mais de 1 bilhão de seres no céu. A sabedoria, o entendimento, a criatividade, a inteligência e o conhecimento de Deus são tão vastos que são insondáveis. Por séculos, os cientistas mais sábios têm buscado e estudado os segredos da criação e nunca puderam compreender totalmente sua complexidade e suas maravilhas. Nenhum ser humano conseguiu ainda sondar nem experimentar a plenitude da amável bondade, da compaixão e das doces misericórdias de Deus. Não há fronteiras para seu amor. Após ter o prazer de um relacionamento com ele por quase 40 anos, recentemente fiquei completamente impressionado novamente com o fato de o nosso Criador ter nos resgatado da condenação que nós mesmos trouxemos sobre nossa vida. Ele deu a nós, a humanidade, toda a autoridade para governar a terra, mas entregamos a seu arqui-inimigo, Satanás, e seu bando. Deus, sabendo da nossa deslealdade de antemão, planejou e se dispôs a pagar o enorme preço de nos salvar da escravidão e da prisão. Nós nos condenamos, mas ele entregou-se para nos libertar. Ele fez isso sem quebrar sua palavra, o que só seria possível se ele se tornasse homem. Como Deus havia dado a terra ao homem, ele não podia tomá-la de volta como Deus, seria preciso que o Filho do Homem a recuperasse. Essa é a sabedoria de Jesus ter nascido de uma virgem. Ele se tornou 100% homem, mas como seu pai era o Espírito de Deus, ele era liberto da natureza escrava em que a humanidade havia caído. Jesus era Deus manifesto na carne. Ele sabia do sofrimento horrendo que estaria envolvido em nos resgatar, mas nos amava tão profunda e completamente que escolheu voluntariamente pagar o preço pela nossa liberdade. Este livro inteiro, e mais outros volumes, poderiam ser escritos unicamente sobre a bondade, o magnífico amor, o poder e a majestade dele. Porém, o que motiva a escrita deste livro é outra questão. A pergunta evitada. Já que somos filhos de um Deus tão incrível, a lógica simples concluiria que deveríamos ter uma vida extraordinária. Isso não só soa lógico como também as Escrituras apoiam esse pensamento. Recebemos todas as seguintes promessas. Sua natureza divina. Seu caráter altruísta. Amor incondicional e perdão. Alegria e paz que excedem todo entendimento. Poder sobrenatural. Bem-estar. Vitalidade. Saúde. Segurança e estabilidade. E essa lista está longe de ser exaustiva, tem mais. Também nos foi prometido sabedoria divina, conhecimento, entendimento, ingenuidade, discernimento aguçado e criatividade. Todas elas são destinadas a produzir frutos e sucesso naquilo que empreendemos. Em resumo, os atributos encontrados no céu nos foram prometidos. Lembre-se, Jesus declara enfaticamente que seu reino está entre nós, portanto, sua vontade deveria ser feita na terra assim como é feita no céu. No entanto,
essas qualidades não parecem estar sendo manifestadas em um nível macro nem individual. Se formos sinceros na nossa avaliação, será que vemos uma diferença significativa entre o povo de Deus e as pessoas do mundo? Os seguidores de Jesus se destacam. Brilhamos como luz em meio a uma geração obscura. Considere o nosso índice de divórcio, há uma diferença marcada entre a igreja e a sociedade. Sofremos de inveja, ciúmes, fofoca, contenda e divisões que resultam em relacionamentos falidos. Vemos caráter, integridade e moralidade que são dramaticamente diferentes da corrupção da nossa nação. Há uma distinção entre crentes e pagãos na nossa saúde e no nosso bem-estar. Temos abundância de recursos. Conseguimos suprir as necessidades dos outros e proclamar o Evangelho a todas as pessoas globalmente. Isso tudo soa inalcançável demais e soberbo. Considere que, sob a antiga aliança, houve uma época em que a prata era tão comum como uma pedra e era considerada sem valor porque havia excesso dela. Vê 1 Reis 10.21, 27. Pelo contrário, agora sob a nova aliança, frequentemente encontro líderes de ministério que lutam com recursos limitados e pastores que desejam ajudar sua comunidade local, mas não podem devido à falta de mão de obra, fundos e outros recursos. Em ambos os casos, isso é na terra como no céu. Jesus promete que, quando buscamos seu reino e sua justiça em primeiro lugar, tudo o que precisamos nos será acrescentado. Jesus nunca foi impedido de fazer o que precisava fazer por falta de recursos. Infelizmente, há ensinamentos extremos na igreja sobre riqueza e prosperidade. Esses ensinamentos desequilibrados têm feito as pessoas acreditarem que a abundância é algo ruim. Porém, o que iremos dar se não tivermos nada? Quando permitimos que a busca pelo reino de Deus nos domine, Ele nos confia as posses necessárias para avançar sua vontade na terra. Deus não é um líder mau, Ele não pede que seus seguidores cumpram sua vontade sem lhes dar as ferramentas necessárias. E, mais importante ainda, Deus é um bom Pai. Ele quer abençoar seus filhos. Mas não quer que as posses tomem posse de nós. Não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Houve um tempo no antigo Israel em que não havia nenhuma pessoa pobre em toda a nação. Lemos que durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo de sua videira e de sua figueira, desde Dan até Berseba. 1 Reis 4.25. Dan era a cidade mais ao norte de Israel e Berseba era a cidade mais ao sul. Então o que esse versículo nos diz é que em toda a nação nenhuma pessoa passava necessidade e nenhum indivíduo nem grupo precisava de ajuda do governo. O que estava acontecendo que causou aquele tipo de abundância? Na realidade, essa não foi uma ocorrência isolada. Se examinarmos o povo de Deus no Antigo Testamento, muitas gerações floresceram de forma espantosa forte social, militar e economicamente. Possuíam abundância de recursos, alimento e riqueza. Quando sofriam ataques militares não eram derrotados, mas, pelo contrário, saíam por cima. Outras nações ficavam maravilhadas com a qualidade de vida da qual desfrutavam. E lembre-se de que isso era sob a antiga aliança, que é inferior à nova aliança. Jesus é o mediador de uma aliança melhor, que foi estabelecida sobre promessas melhores. Ver Hebreus 8.6. Se considerarmos a vida dele, vemos líderes políticos, burocratas, coletores de impostos, nobres, prostitutas, ladrões, ricos, pobres, ou seja, todos os tipos de pessoas eram atraídos a ele. Jesus transformava as comunidades por onde passava. Nunca tinha falta do que era necessário para suprir qualquer necessidade. Se sua equipe sofresse qualquer ataque, nenhum estrago permanecia e, muitas vezes, as situações ruins se tornavam um sucesso maravilhoso. Os membros da igreja primitiva eram conhecidos como homens que têm causado alvoroço em todo o mundo. Atos 17.6. Eles também não tinham falta de nada, pois lemos, grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles,
Atos 4:33 a 34. Eram tão diferentes que frequentemente tinham que convencer oficiais militares e líderes locais de que não eram deuses e não deveriam ser adorados. Cidadãos deste mundo os viam como os super-homens e super-mulheres daquela geração. Eles eliminavam doenças e enfermidades daqueles que sofriam. Brilhavam como uma forte luz em meio a uma geração perdida na escuridão. Insisto em perguntar mais uma vez: será que o nosso estilo de vida difere significativamente do estilo de vida da nossa sociedade? A nossa vida brilha tão forte que somos vistos como o distinto povo de Deus. Temos dado desculpas e alterado a nossa teologia contra o que as Escrituras claramente ensinam para explicar por que essas promessas foram feitas apenas para a época do Novo Testamento e depois ficaram para trás. Os autores do Novo Testamento nos dão as respostas, mas nós evitamos responder essas perguntas difíceis. E se realmente ouvíssemos o que as Escrituras nos dizem? Não estou apontando o dedo aqui, mas apenas pedindo que consideremos esta pergunta: isso é que venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra assim como no céu. Não podemos ignorar as palavras de Jesus: o reino de Deus está entre vocês. Lucas 17:21. O reino dele está aqui, no corpo de Cristo. Estamos vivendo na nossa geração assim como Jesus viveu na dele. Fomos instruídos: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. 1 João 2:6. Será que somos tão eficazes como a igreja primitiva era em alcançar o mundo? Estamos vendo regiões inteiras ouvir a palavra de Deus em apenas 2 anos. Ver Atos 19:10. Lembre-se, eles não tinham internet, Facebook, outras redes sociais, nem televisão nem rádio. No entanto, toda pessoa não numa cidade ou nação, mas numa região inteira ouvia o Evangelho. É isso que estamos vivendo. Sejamos sinceros na nossa avaliação. Temos ignorado esse problema gigantesco dizendo: Deus não age mais assim. É como se estivéssemos moldando o Evangelho para que se alinhe à nossa condição. Parece que recuamos, às vezes, até desdenhamos de tudo que promove poder, força, sucesso, abundância, frutos ou saúde. Dizemos que tal mensagem é extrema, desequilibrada e egoísta. Ao fazer isso, na verdade estamos nos protegendo de ter que responder a algumas perguntas difíceis e dar uma desculpa para não impactar o nosso mundo com o Evangelho. Então a pergunta que apresento sobre a nossa ineficácia é uma que muitos de nós, se não todos, ponderam. Mas por que não fazemos a pergunta? Por que não estamos buscando a resposta? Será que a nossa hesitação se deve ao fato de que fazer a pergunta irá revelar questões com as quais não estamos dispostos a lidar? Porém, se não perguntarmos e tomarmos ação a partir das respostas, permaneceremos muito abaixo do nível de vida para o qual fomos chamados e recebemos como promessa. Tendo estado no ministério há mais de 35 anos e prestes a chegar à casa dos 60 anos de idade, estou pronto e disposto a abordar essa questão. Na realidade, sinto um impulso divino para confrontar esse assunto. Creio que, se abordarmos essa questão com a sinceridade da palavra de Deus, a abundância de vida para a qual fomos chamados será destravada. Se você, assim como eu, gostaria de respostas, então mergulhemos juntos nesta jornada baseada nas Escrituras. Não será rápida e talvez seja dolorosa algumas vezes, assim como quando um cirurgião opera um procedimento complexo. O médico se importa com seu paciente e executa os passos necessários para salvar a vida do paciente. O Espírito Santo se importa profundamente conosco, mais do que qualquer outro cirurgião, tanto num nível individual quanto coletivo. Tenha esse pensamento em mente durante alguns dos capítulos mais difíceis que iremos encontrar. O resultado final será força, saúde, vida, amor e vitalidade. Creio que as respostas têm o potencial de mudar o curso das nossas vidas, comunidades e desta geração. Se você está comigo, então avante. Entre em ação. Deus nos alerta em Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos.
Isso nos diz que se ouvirmos uma palavra de Deus, através das Escrituras, do Espírito Santo ou da pregação confiável de alguém, mas falharmos em agir de acordo com ela, na verdade estaremos enganando a nós mesmos. A prova de que acreditamos em algo não é quando concordamos com o que alguém nos ensina, é quando agimos de acordo com aquilo que nos foi ensinado. É por isso que essas ativações ao final de cada capítulo são tão importantes. Cada uma é um estímulo útil para que você entre em ação de forma imediata e focada nas verdades reveladas do capítulo que terá acabado de ler. As ativações são breves e não levarão muito tempo para serem completadas. Se você separar tempo para fazer cada uma, aprenderá muito mais com este livro e experimentará uma transformação mais profunda na sua vida. Fazer a pergunta tão evitada pode ser como ir ao dentista fazer uma obturação, mas temos que encontrar coragem para encará-la a fim de receber os benefícios a longo prazo. Como a sua vida se destaca no mundo? As pessoas diriam que você vive como Jesus. Não fuja dessa pergunta, reflita nela. Como sua vida seria diferente se você vivesse como Jesus? Que hábitos você quebraria? Como mudaria a forma como você interage com as pessoas que estão regularmente ao seu redor? O que seria diferente no modo como você vive com a sua família? Separe um tempo para escrever os seus pensamentos a respeito dessas perguntas. Use a palavra como seu guia. Isso lhe dará um alvo no qual mirar. Uma vez que tenha escrito as respostas, ore a respeito delas. Convide o Espírito Santo para realçar algo das suas respostas que ele está fazendo na sua vida agora. Peça que ele avive esse algo em você de forma que lhe dê poder para mudar. 2. Apresentando a Kryptonita. Em nosso capítulo de abertura, fizemos uma tentativa de discutir a grandeza de Deus. Eu uso a palavra tentativa porque, não importa quão magnificente ou elaborada seja a linguagem que usarmos, nenhuma chegará perto de descrever a grandeza dele. Não há ninguém superior, ninguém sequer aproxima-se em comparação. Deus não tem rival nem igual, e ele irá reinar da eternidade passada à eternidade futura. Ele é incrível. Como filhos dele, faz perfeito sentido que devamos refleti-lo, e isso está claro nas Escrituras. A palavra de Deus declara o seguinte sobre seus filhos e filhas: porque neste mundo somos como ele. 1 João 4,17. O apóstolo João não disse, porque na próxima vida seremos como ele. Não, João declara que somos como ele agora neste mundo. Isso cai na categoria do inimaginável. Mais uma vez, lemos, ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. 2 Pedro 1,4. Pense nisto, você e eu recebemos a natureza divina dele. Não a natureza do ser humano mais renomado da terra. Não, pelo contrário, a natureza de Deus. E Pedro adiciona a palavra divina para garantir que não entendamos errado. A palavra grega usada aqui é theos, que é definida como aquilo que é unicamente de Deus e procede dele, ventikta. A palavra natureza é a palavra grega physis e é definida como gerar, essência, constituição e propriedades básicas, ventikta. Junte as duas e o significado será: essas são as promessas que equipam você a compartilhar aquilo que é propriedade única e básica de Deus. Nós somos verdadeiramente nascidos de Deus. Fico incomodado quando ministros fazem comentários como: não há diferença entre um cristão e um pecador, cristãos apenas foram perdoados. Isso é heresia e faz duas coisas horríveis. Primeiro, diminui o que Deus fez por nós através de Jesus e, segundo, nulifica sua promessa, mantendo seu povo cativo à corrupção deste mundo que é criada por desejos imorais. Até mesmo a natureza evita tamanha heresia. Você já ouviu falar de um leão dando à luz a um esquilo? Ou um cavalo de corrida de raça pura dando à luz a uma minhoca? Nós somos nascidos de Deus e somos sua descendência. Está escrito: amados agora, não depois quando chegarmos ao céu, somos filhos de Deus. 1 João 3,2.
Sabendo que somos seus filhos amados, devemos manifestar um caráter altruísta, amor incondicional, alegria indescritível, paz que excede todo entendimento, poder sobrenatural, bem-estar, vitalidade, criatividade, sabedoria divina, entendimento aguçado, conhecimento supremo e revelação sensível, e essa lista está longe de estar completa. As Escrituras prometem atributos como esses em muitos níveis. Então, novamente, a minha pergunta é por que não estamos vendo isso na igreja em nível individual nem coletivo? Antes de abordar essa questão e outras similares, quero prepará-lo para o processo deste livro. Os capítulos seguintes podem parecer negativos e rudes, mas prometo que as respostas estão por vir e serão satisfatórias. Pense no seguinte cenário: se um médico diagnostica corretamente um melanoma num estágio prematuro e apresenta como solução um pequeno procedimento cirúrgico ambulatorial, esse desenvolvimento pode soar negativo de primeira. O paciente pode pensar consigo mesmo: que deprimente. Eu tenho câncer. Não quero ouvir isso nem passar pelas medidas corretivas para me livrar dessa doença. Mas irei fazê-las para salvar a minha vida. Entretanto, considere a seguinte alternativa: se o médico ignorar o problema e meramente aconselhar o paciente a viver um estilo de vida saudável, alimentando-se bem, exercitando-se regularmente, e tendo uma atitude positiva e sem estresse, o melanoma continuará a crescer até que eventualmente se torne inoperável e cause a morte. Deus nos ama demais para não diagnosticar aquilo que nos prende e pode até nos matar. Ele sabe que o que nos restringe não pode ser sarado através de um estilo de vida mais positivo. Ao contrário, tem que ser confrontado e removido. Ele é um pai profundamente comprometido com a nossa saúde e o nosso bem-estar. Então, à medida que você ler os capítulos seguintes, tenha em mente que o diagnóstico precisa ocorrer para que o procedimento corretivo possa ser implementado. O resultado final será a realidade abundante ilustrada nas Escrituras. Abordando a pergunta: se o reino dele está entre nós, por que não está sendo feito na terra assim como é no céu? Porque alguns crentes do Antigo Testamento, que faziam parte de uma aliança inferior baseada em menos promessas, viviam de forma muito mais superior do que a que testemunhamos hoje. A palavra responde essa pergunta repetidamente. Uma delas está na carta de Paulo aos Coríntios: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. 1 Coríntios 11:28-32. A irreverência dos coríntios durante a ceia do Senhor é identificada, mas as consequências resultantes não estão limitadas às ações especificadas apenas, como muitos presumiam. Na verdade, a forma de observarem a ceia do Senhor como uma refeição completa é bem diferente da nossa abordagem cerimonial nos tempos modernos. À medida que o nosso estudo progredir, veremos que a raiz do problema, que trouxe o julgamento, foi que estavam conscientes de estarem desobedecendo a Deus, e mesmo assim o faziam. Podemos listar 3 consequências para o comportamento deles: fraqueza, doença e morte física. O significado das duas últimas é claro, mas e quanto à primeira? Algumas definições de fraqueza são falta de força ou robustez ou ser impotente. Essa palavra pode se referir a muitas áreas diferentes da vida. Em geral, descreve a impotência de sermos quem fomos criados para ser. Voltemos ao super-homem. A substância que era perigosa somente para ele removia sua força e o deixava fraco era a criptonita. O super-homem tinha habilidades que eram de outro mundo. Ele podia operar feitos sobrenaturais e possuía conhecimento paranormal, uma consciência aguçada de seus sentidos, poder extraordinário e caráter inabalável. Entretanto, se fosse exposto à criptonita,
O super-homem ficava doente e fraco, inclusive mais fraco do que um ser humano normal. Se fosse exposto a ela por um longo período de tempo, poderia até morrer. Basicamente, o apóstolo Paulo está identificando a criptonita da igreja. Ela nos enfraquece, impedindo-nos de andar no poder da natureza divina. O rei Davi admitiu uma vez em que não se arrependeu e confessou seu pecado lamentando: minhas forças foram esgotando-se como em tempo de seca. Salmo 32.4. A paráfrase da Bíblia, a mensagem, registra as palavras dele assim: todos os sucos da minha vida secaram. Em outro versículo diz: o pecado esgotou minha força, estou sendo consumido por dentro. Salmo 31.10. Tiago declara isso da seguinte forma: o pecado, após ter se consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Tiago 1.15 a 16. Tiago está falando claramente aos crentes e nos alerta a não sermos enganados pelo poder do pecado. Se o pecado não for confrontado, pode fazer com o crente o que a criptonita pode fazer com o super-homem, chegando inclusive a ponto de causar morte. Ainda sobre isso, Paulo, como pai espiritual amável que era, alerta a igreja de Corinto, e a nós, a respeito dos efeitos da criptonita. Uma forte palavra de cautela. A primeira coisa a ser enfatizada em relação a esses versículos deve ser a palavra de cautela. Paulo não diz: essa é a causa de qualquer fraqueza, doença ou morte prematura no meio de vocês. Em outras palavras, ele não está dizendo que todas as dificuldades, enfermidades e mortes são atribuídas ao pecado. Nós, crentes, frequentemente batalhamos com situações difíceis porque vivemos num mundo decaído e há forças demoníacas reais contra as quais lutamos. Por exemplo, houve um incidente em que Jesus e os discípulos se depararam com um homem que havia nascido cego. Os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? João 9.2. O raciocínio deles presumiu que a única forma como aquele homem poderia ter adquirido aquele problema era devido ao pecado. Jesus responde imediatamente: não foi por causa dos pecados dele nem dos pais dele. Jesus cortou rápida e decisivamente aquela mentalidade incorreta e horrível. Toda enfermidade, fraqueza ou morte prematura não ocorrem devido ao pecado. É a mesma mentalidade que alimentou a crítica de Elifaz, Bildade e Zofar contra Jó. As acusações deles apontavam que a causa dos sofrimentos de Jó eram os seus pecados. Ver Jó 5.17, 8.4 a 6, 11.13 a 15, 22.1 a 11. Porém, pouco antes de as aflições de Jó começarem, Deus vangloriou-se de Jó: não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Jó 1.8. O sofrimento de Jó não tinha nada a ver com seu pecado nem com falta de integridade. Deus ficou em silêncio por algum tempo, mas depois disse a Elifaz: estou indignado com você e com os seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito. Jó 42.7. Dizer que Deus está disciplinando ou castigando alguém por um pecado, quando ele na verdade não está, é uma séria acusação contra seu caráter. Anos atrás, quando eu era um jovem crente, em muitos círculos de igreja as pessoas eram julgadas como pecadoras se estivessem enfrentando dificuldades. Essa mentalidade ainda existe entre algumas pessoas, mas felizmente não uma escala tão grande como antes. Ensino bíblico e boa liderança têm eliminado muito desse erro na igreja. A maneira como se tem tratado muitos a partir dessa mentalidade é extremamente desagradável, condenadora e até abominável. Infelizmente, esse ensinamento tem afastado algumas pessoas da fé. Por outro lado, também devemos lembrar-nos das palavras de Jesus ao homem que foi curado de sua enfermidade de 38 anos: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. João 5.14. Não tem como negar o fato de que Jesus afirma que o pecado abre a porta para consequências e dificuldades. Jesus amava aquele homem o bastante para entregar sua vida por ele.
Foi a partir de seu amor fervoroso por ele que Jesus deu aquele aviso. Falta-nos amor verdadeiro quando evitamos abordar assuntos como esses. Ao tentarmos ficar limpos de qualquer comportamento que possa soar como mal, acusatório ou condenador, frequentemente balançamos o pêndulo para o outro lado ao ficar sem dizer nada. Porém, ainda temos a condição que Paulo descreve sobre muitos estarem fracos, doentes e morrendo antes da hora. Isso é amor. Isso é verdadeiramente cuidado. Temos respostas para os outros, mas evitamos expressá-las porque não queremos ser mal interpretados. Então sejamos sinceros, onde está o foco do nosso amor? Amamos a igreja como Jesus e Paulo amaram ao comunicar a verdade às pessoas. Ou estamos focados em nós mesmos, na nossa reputação, em possivelmente perder nossos discípulos, ou ser mal interpretados? Minha jornada. Em meus primeiros anos de ministério, eu era constantemente encorajador e positivo demais com todos à minha volta. Eu evitava o confronto como se fosse uma praga. Inclusive, menti algumas vezes para evitá-lo, em vez disso, dizia algo animador. Todos diziam a meu respeito: ele é tão amável, é um dos homens mais amáveis de toda a igreja. Essas declarações chegavam até mim e eu me alegrava com isso. Um dia, em oração, Deus falou comigo: as pessoas dizem que você é um dos homens mais amáveis da igreja, não dizem? Eu respondi: sim, elas dizem. Eu poderia pensar que Deus estava alegre com aquilo, mas a forma como o Espírito Santo perguntou sinalizava que o tom dele estava indo para outra direção. A declaração seguinte afirmou a minha preocupação. Ele disse: filho, você não ama as pessoas dessa igreja. Chocado, eu respondi: o quê? Mas eu amo sim, e isso é o que as pessoas estão dizendo. Ele então disse: você sabe por que usa apenas palavras positivas, animadoras e encorajadoras quando fala. Por que? Eu perguntei cautelosamente. Por que você teme a rejeição delas? Ele respondeu. Eu fiquei sem chão, acabado, sem palavras. Se você realmente amasse as pessoas, ele continuou, diria a verdade a elas, mesmo sabendo que há grande possibilidade de rejeitarem o que disser e até mesmo rejeitarem você. Aquele foi um momento definidor. Eu mudei imediatamente, mas depois inclinei o pêndulo para o outro lado. Agora havia passado a falar a verdade, mas me faltavam tato e gentileza porque ainda não tinha o ingrediente mais importante: amor verdadeiro. Eu estava viajando e ministrando em igrejas menores e, infelizmente, espancando as ovelhas. Ao olhar para trás, sinto-me mal pelas pessoas que repreendi sem encorajamento algum, assim como pelos pastores que tiveram que consertar os meus estragos. Em 2001, ministrei em uma grande conferência que ocorreu numa igreja enorme da Europa. Alguns meses depois, fiquei sabendo através de fontes em 3 continentes diferentes que o pastor daquela igreja havia dito a líderes influentes que eu havia sido duro e espancado as ovelhas. Ele estava certo. Aquela notícia devastadora me levou a ficar de joelhos, então orei, ou melhor, clamei, como nunca antes para que Deus me enchesse de amor e compaixão por seu povo. Ele fez isso. Passei a saber e entender pela primeira vez na minha vida o que significava amar verdadeiramente as pessoas a quem ministro. Não alguns, mas muitos. Tenha isto em mente: Paulo amava a igreja de Corinto apaixonadamente. A evidência disso está em quando ele escreve: por quê? Por que não amo vocês? Deus sabe que os amo. 2 Coríntios 11:11. Em outra parte da mesma carta, ele escreve: pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. 2 Coríntios 2:4. Os membros daquela igreja mal interpretaram Paulo. Eles consideravam os ensinamentos e as correções dele como sinais de falta de amor, e esse certamente pode ser o caso numa igreja ou outro ambiente. Há muitos que são como eu era, duro, severo, dogmático, sem amor, cuidado e compaixão genuínos.
Eles podem ser fortes e fazer declarações corajosas, mas a partir da motivação de quererem estar certos. Muitos têm sido vítimas de tamanho abuso de autoridade. No entanto, isso não faz com que toda correção e todo aviso sejam similares. As palavras de Paulo, às vezes, eram fortes, corretivas e repreensivas, mas todas vinham de um coração cheio de amor apaixonado. Seguindo a mesma linha, Paulo depois escreve: assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente. Visto que os amo tanto, devo ser menos amado. 2 Coríntios 12:15. A frustração dele é evidente. Seu amor e cuidado profundo pelo bem-estar deles é mal interpretado, e agora ele é visto como um líder severo, que quer mantê-los sob suas regras, por assim dizer. Portanto, por favor, note que as palavras de Paulo, apesar de fortes ao falar para aqueles amados irmãos a causa de muitos estarem fracos, lutando com problemas de saúde, e morrendo prematuramente, partiam de seu amor fervoroso por eles. Teria sido muito mais fácil engolir isso se ele tivesse dito alguns, mas ele disse especificamente muitos. Como podemos evitar encarar a verdade que ele está comunicando? Se aplicava-se a eles, aplica-se a nós. Deus colocaria isso nas Escrituras se fosse um incidente isolado. Não deveria aplicar-se a nós hoje? A resposta é sem dúvidas, sim. Um último ponto: Paulo não estava abordando o ato da ceia na igreja. Há muito mais envolvido no que está sendo dito, e muitos de nós, inclusive eu mesmo durante anos, têm perdido a mensagem completa. Iremos mergulhar mais a fundo no significado dessas palavras no próximo capítulo. Entre em ação. Volte e leia o início do capítulo para lembrar-se do que é possível. Não esqueça o que a seguinte declaração diz sobre nós: neste mundo somos como ele. 1 João 4:17. Você é chamado por Deus para viver como Jesus na sua vida agora, não algum dia na próxima vida. Como isso reconfigura a forma como você pensa sobre a sua vida diária? Talvez você não se considerasse fraco antes de entender o seu potencial em Cristo, mas agora que entende, você se considera fraco ou forte. Se disse fraco, você avaliou-se sabiamente, pois Deus diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ver 2 Coríntios 12:9. Deus transformará a nossa fraqueza em força quando nos humilharmos diante dele. Ver 1 Pedro 5:5. Peça que Deus fale com você sobre quaisquer razões de fraqueza na sua vida. Escreva-as e em seguida peça que ele revele as chaves de libertação para cada uma. Separe tempo para escrever a receita de Deus para transformar cada fraqueza em força. 3. 1. Leiamos novamente as palavras do apóstolo Paulo à igreja que ele ama. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Pois, a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor. 1 Coríntios 11:28-31, NTLH. Neste capítulo, focaremos nas palavras de Paulo, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor. Há duas coisas de interesse imediato que quero destacar. Primeiro, ele não está falando a indivíduos, mas a todos daquela igreja, que seria a comunidade de crentes na cidade de Corinto. Nas últimas décadas, muita ênfase tem sido colocada no nosso relacionamento pessoal com Jesus Cristo. É claro que isso é um aspecto real e muito importante do cristianismo, entretanto, o que não tem recebido a mesma ênfase é a realidade corporativa de sermos um só corpo. Falando de forma simples, somos todos um em Cristo. É importante manter ambas as verdades em vista sem negligenciar nenhuma nem outra. Em segundo lugar, a Nova Versão Internacional traduz as palavras de Paulo um pouco diferente. Diz que a causa de muitos estarem fracos,
doentes e morrendo prematuramente, é que não discernem o corpo de Cristo. V 29. Examinar ambas as versões nos ajuda a enxergar de forma mais clara o que está sendo comunicado. Para ter um entendimento melhor, temos que voltar um capítulo em 1 Coríntios onde Paulo discute a libertação de Israel do Egito e seu tempo no deserto. Em meio à discussão, ele esclarece o propósito de chamar a atenção para aquela história. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. 1 Coríntios 10.11. Paulo não está meramente dando uma aula de história, mas, ao contrário, está dando um aviso atual a fim de nos proteger de certo julgamento. Ao discutir a experiência de Israel no deserto, o apóstolo inicia ilustrando o relacionamento de aliança que tinham com Deus. Ele declara que todos eles eram guiados pelo Espírito de Deus, a nuvem. Todos foram libertos do Egito, um tipo de mundo. Todos foram batizados, nós fomos batizados em um corpo. Todos comiam a mesma comida espiritual. E todos bebiam a mesma água espiritual, a palavra de Deus. A ênfase clara está na palavra todos. Depois, ele resume dizendo que a rocha que viajava com eles era Cristo. O ponto dele é claro: eles eram um só corpo e todos eles pertenciam a um Deus que guarda a aliança. Isso certamente tem correlação com quem nós somos como corpo de Cristo. Paulo então faz a seguinte declaração de partir o coração: contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. 10.5. Deus nos ama profundamente, mais do que podemos compreender. A verdade é que não podemos fazer nada para que Ele nos ame mais nem menos. Dito isso, porém, é importante destacar que somos encarregados do quanto Ele se agrada de nós. É por isso que Paulo declara em outro versículo que temos o propósito de lhe agradar, 2 Coríntios 5.9. Esse deveria ser um propósito supremo para mim, você e todo crente. Porque aquelas pessoas do Antigo Testamento morreram fora das promessas que Deus lhes havia feito. Paulo registra 5 pecados que foram a causa da queda deles: cobiça, desejar intencionalmente algo que não é de Deus ou que está fora da sua provisão, adoração de ídolos, imoralidade sexual, testar Deus e murmuração. Alguns versículos depois, Paulo escreve: Estou falando a pessoas sensatas, julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel: os que comem dos sacrifícios não participam do altar. 1 Coríntios 10.15 a 18. Então aqui Paulo mais uma vez discute a ceia do Senhor e nos mostra de forma mais clara ainda o problema específico que menciona em 1 Coríntios 11, não discernir o corpo do Senhor. Ele reconhece que nós somos muitos indivíduos diferentes e que cada um de nós tem um relacionamento pessoal com Deus através de Jesus Cristo. Porém, em outro nível, aos olhos de Deus nós somos um. Este é o ponto focal do que Paulo está dizendo. Somos um corpo de Cristo, somos unidos como Israel era. Portanto, agora precisamos perguntar: o julgamento de estarem fracos, doentes e morrendo prematuramente foi dado a cada indivíduo que estava pecando, ou o corpo de Cristo em Corinto estava sofrendo essas consequências como um todo devido ao comportamento de alguns membros? Não me entenda mal, mas quero enfatizar fortemente este ponto. Existem consequências pessoais para o pecado praticado intencionalmente, mas precisamos ficar focados aqui na verdade que ele está revelando. Ele está abordando os crentes como um corpo, uma igreja, um povo unido. Nesse caso, é o corpo de Cristo na cidade de Corinto. O ato de cobiça de um só homem. Voltemos aos israelitas que são exemplos para nós. No entanto, avancemos uma geração, para a geração liderada por Josué. Aquele corpo de crentes atravessou corajosamente o rio Jordão e marchou em direção à sua terra prometida.
Sua primeira tarefa foi destruir a enorme cidade de Jericó. Foi sem dúvida uma tarefa intimidadora, mas Deus certamente mostraria mais uma vez sua poderosa força. Deus deu algumas instruções específicas a Josué, e uma delas foi: a cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para seu tesouro. Josué 6, 17-19. Todos os despojos de Jericó deveriam ser dedicados ao tesouro do Senhor. Eram exclusivamente dele, e nada deveria ser para ganho individual. O dia do ataque chegou e os israelitas foram invencíveis. Aniquilaram completamente com suas espadas tudo o que havia na cidade, homens e mulheres, jovens e velhos, gado, cabras e jumentos. Depois, queimaram a cidade e tudo nela, exceto o ouro, a prata, o bronze e o ferro que foram guardados para o tesouro do Senhor. Incrivelmente, nenhum israelita foi morto nem ferido. Devemos lembrar que aquela era uma das cidades que a geração anterior havia espiado, levando a Moisés o seguinte relatório de inteligência: o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Números 13.28. Agora, foram os filhos crescidos daquela geração anterior que atacaram aquela cidade fortificada, e a demoliram sem nenhuma perda. Israel foi sobrenaturalmente capacitado. Porém, nós lemos: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Josué 7.1. Note que as Escrituras não dizem, mas um homem chamado Acã foi infiel com relação às coisas consagradas. Não, dizem que os israelitas foram infiéis. E é interessante que o texto também diz que a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Não diz que a ira do Senhor acendeu-se contra Acã. Israel estava unido como um, e quando um membro pecava violando as instruções de Deus com cobiça, a responsabilidade caía sobre todo Israel. A trágica consequência se torna evidente logo depois. A próxima cidade-alvo era Ai. Era bem menor, então os líderes disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Josué 7.3-4. Aproximadamente 600 mil guerreiros haviam lutado na Batalha de Jericó. Isso nos mostra o quanto Ai era insignificante em comparação. Porém, lemos: Para adquirir esse livro completo, acesse o link na descrição. Deus te abençoe.